Então, Norma, quero te agradecer em nome do Instituto Pinheiro, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, né, que é um pouco difícil, mas eu sei que a Norma vai trazer aqui para essa conversa nossa de uma forma muito bacana. Então, assim, em nome do Instituto Pinheiro, eu te agradeço e vamos conversar, o espaço é todo seu, a palavra é sua. Boa tarde a todas, é um presente, um prazer e uma alegria estar aqui, poder conhecer e ver cada rosto, né? Saber que cada uma de vocês é uma companheira de jornada, né? E agradeço a Senise e ao Instituto Pinheiro pelo convite, e eu queria assim, ela deu as minhas qualificações, né? Entre aspas, ou melhor, as minhas atribuições neste momento. E eu queria me apresentar a vocês como Norma Rangel mesmo, mas uma idosa de 67 anos de idade, ainda ativa, porque trabalho, e trabalho até com carteira assinada ainda. Eu comecei a minha vida na arquitetura, no marketing, na arquitetura, no merchandising e na programação visual. E depois caminhei para a área de marketing e vendas e nunca mais saí dela. E é nela que eu me encontro hoje. Quando eu estava muito pertinho de fazer 60 anos de idade, eu achei que eu podia envelhecer. Envelhecer, para mim, era envelhecer como eu via minha avó envelhecer, né? Você se retira, se aposenta, né? E a família cuida. Eu, como sempre fui provedora, acreditei, né, que assim seria, apesar de eu só ter um filho, tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão, mas achei que a família, né, me acolheria. E, para minha surpresa, né, eu descobri que a sociedade, não só a minha família, mas a sociedade olhavam para mim e diziam: imagina, você está nova demais para ser velha, a gente não vai cuidar de você agora, você pode muito ainda com você. E, em contrapartida, quando eu queria um trabalho, por exemplo, eu ouvia: mas você está velha demais para ser nova. E a partir desse momento, dessa coisa, que eu era nova demais para ser velha e velha demais para ser nova, eu comecei a pesquisar e descobri que estávamos na revolução da longevidade. E pela primeira vez, nós tínhamos ganho 30 anos, né, no envelhecimento. E que lá fora, né, na Europa principalmente, toda uma política pública já tinha sido disponibilizada, eles levaram 100 anos para envelhecer, e nós aqui no Brasil envelhecemos em 25 anos, devido a 2 coisas. A primeira é que o índice de natalidade abaixou muito, né? Os casais hoje têm, em média, um filho, acho que 1,5 filho, ou seja, não chega a 2, e como não existe meio ser humano, né? É 1 filho por casal, né? Esta foi uma situação. A outra é que as pessoas começaram a ganhar e a envelhecer mais por conta das políticas de saúde, de toda a evolução humana, enfim. O fato é que nós passamos a viver mais, mas no Brasil a gente não teve este apoio e esta chamada política pública. Então, além de nós hoje somos 37 milhões de 60 a mais no Brasil. Se a gente levar isso para os 50 a mais, já passa de 50 milhões. Então, é um número muito significativo. E nós temos, eu antes de falar da violência, quero falar do poder hoje de nós, os envelhecentes, né? Ou os velhos contemporâneos, como eu acho que é muito bom nos chamarmos, né? Nós temos grande poder econômico. E a verdade é que, através do poder econômico, é que a gente faz ouvir a nossa voz. E não é porque nós somos um país onde 80% da população é de baixa renda e de baixa escolaridade que isso diminui esse poder. Só para vocês perceberem, na pandemia, todo mundo sabe a quantidade de pessoas que perdeu o seu emprego, né? E muitos, grande parte desses, num país como o nosso, demandado, pobre, está vivendo da aposentadoria mínima do velho que tem em casa. Então,
Isto tem uma significância gigante que a maioria das pessoas não percebe, né? Então, assim, eu propositadamente quero deixar este bate-papo como uma conversa, por isso eu não trouxe nenhum PowerPoint, nada de fazer aula, né? Eu só estou dando algumas informações para que a gente possa depois trocar muitas questões e ver de que maneira podemos nos ajudar, nos acolher, né? Nos proteger e proteger aqueles que estão ao nosso redor. Então, olha, dia 15 de junho, na verdade, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Esse dia e esse mês foi reconhecido pela ONU como Junho Violeta. E o que é a definição, né, nos estatutos de violência para os 60 a mais? É um ato único ou repetido ou omissão que lhe cause dano físico ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança. Essa é uma definição da OMS e da Rede Internacional de Prevenção contra o Abuso da Pessoa Idosa. Olha, quando a gente fala, né, de relação no qual se existe expectativa de confiança, antes de prosseguir, eu queria só trazer mais um dado para vocês. A violência contra o idoso, ela acontece na maior parte das denúncias dentro de casa. É muito parecido com o que fazem com as crianças, né? E, em geral, é os filhos quem fazem. A outra grande violência é a violência financeira, né? Não só daquele que está na ILPI, que muitas vezes tem uma aposentadoriazinha e é obrigado, mesmo nas públicas, a gente sabe que muitos recorrem a esse benefício do idoso, né? E tem uma lei, inclusive, que diz que não se pode tirar do idoso, mesmo aquele idoso que está em uma ILPI, mais do que 70% do seu provento, porque 30% é para que ele compre aqui e use do jeito que ele quiser, né? E aquela violência financeira que vem dissimulada, né? Que assim é o presente que você dá para o neto, né? Não porque você fez espontaneamente, mas de alguma maneira, né, foi muito solicitado, né? Eu ontem escutei uma história que eu fiquei tão estarrecida de uma mãe, né, de uma idosa que tem 72 anos, que tem uma situação estável, não é rica, né, não é classe média, mas tem seu apartamentinho, né, e tem 2 filhos homens. Esses 2 filhos homens, um tem probleminha, nunca conseguiu trabalhar, enfim, mas tem dois filhos com 2 mulheres diferentes. E um outro filho, que é o filho mais ajuizado, né, mais pordato, mas que na pandemia perdeu o emprego, casado, também com 2 filhos, e quando perdeu o emprego, que não conseguia se recolocar, entrou em depressão. E a esposa não aguentou, pediu o divórcio. Resumo dessa história: esta idosa de 72 anos de idade, que se mantém, que é viúva, hoje foi acionada pelos juízes para pagar a pensão dos 4 netos, 2 dos quais ela sequer conhece, porque são de mães diferentes, né? E o filho não é o filho mais ajuizado, e ela não tem acesso a esses netos. Então, vocês vejam como é complexo tudo isso, né? E ela foi ao juiz e disse: olha, está aqui a minha aposentadoria, né? O quanto eu gasto para me manter, como é que o senhor acha que eu posso pagar 4 pensões, né? E o juiz disse para ela assim: acho que a senhora vai ter que dar um jeito de conseguir aumentar a sua renda. Então, gente, é preciso que a gente saiba mesmo e conheça os nossos direitos, né? Em 2019, nós tínhamos um índice de pandemia de 77 mil denúncias, né? Agora, depois da pandemia, logo no primeiro semestre da pandemia, esse índice subiu quase que o dobro. Por quê? Porque as pessoas estavam todas presas dentro de casa, né? Então, isso é uma loucura. No Estatuto do Idoso, né, eu quero mostrar aqui para vocês e dizer, se tiver alguém que não conheça, isto aqui é uma lei, gente. Não é uma benécia, não é um favorzinho que estão nos fazendo, é lei.
Então, é muito importante que conheçamos os nossos direitos. O Estatuto do Idoso está aqui contemplando tudo que a gente tem direito e como fazer para acionar esses direitos. Se alguém quiser, tem dois caminhos. O primeiro, ele está disponibilizado virtualmente no site da Prefeitura, na Secretaria de Direitos Humanos, na coordenação do idoso. Mas se alguém quiser ele fisicamente, diga para a Senise, e eu tenho alguns exemplares em casa, Senise, mando aí para o Instituto Pinheiro para que você possa distribuir, tá bom? Então, no Estatuto do Idoso, diz que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão, ou seja, aquele que deixa de informar o que está acontecendo com o idoso, será punido na forma da lei. É dever de todos prevenir ameaça ou violação aos direitos do idoso. E só para vocês terem uma ideia, as penas variam de 4 meses a 12 anos. E em caso de morte, isto vai para uma outra instância, né? Que aí é a instância que já não está mais no direito do idoso. Então, a gente tem a violência física, que dependendo, né, se ocorrer morte, tem um agravamento de pena. Tem a psicológica, que essa vai até 12 anos. Tem a financeira, que vai de 1 a 4 anos. Tem a institucional e tem a sexual. Tem várias maneiras da gente pedir ajuda. Viu? A primeira delas, que todo mundo, acredito, já saiba, é o Disque 100, que funciona 24 horas, em qualquer lugar do Brasil, e é grátis. Como qualquer serviço no Brasil, não é aquela maravilha que a gente gostaria, mas ele existe e ele funciona. Existe uma delegacia especializada na proteção do idoso. Aqui em São Paulo, nós temos 8 delegacias específicas, que se você quiser fazer algum tipo de denúncia, seja que estejam fazendo a você mesma, ou fazer uma denúncia porque sabe que tem algum idoso passando por algum tipo de constrangimento, de ameaça, enfim. São 8 delegacias. Basta pôr na internet, Delegacia do Idoso, você vai ter lá todos os enderecinhos. Se eventualmente você estiver numa cidade, num estado, onde não existe a Delegacia do Idoso, pode ir numa delegacia comum. Qualquer delegacia comum, mais próxima do local onde está ocorrendo a violência. Tem o Disque 190, que é a Polícia Militar, mas a Polícia Militar, normalmente, só você liga, mas ele só vai se tiver, por exemplo, acontecendo alguma coisa de violência naquele momento, né? Uma violência, ou se você souber, a pessoa está em cárcere privado, a pessoa está presa, né? Então, não deixa, tem dias que antigamente ela saía, agora tem dias que nós não vemos mais essa pessoa saindo, aí a polícia vai lá investigar, né? E tem 2 coisas, na verdade 3, que eu acho que eu queria muito chamar a atenção para vocês, que a maioria das pessoas não sabe. Existe a Defensoria Pública, ela é pública, ela é gratuita. Existe, inclusive, uma Defensoria Pública que só atua para os idosos. Aqui, na nossa proximidade, nós temos uma que fica ali numa das travessas do Paraíso, se não me engano, na Teixeira de Castro, próximo da Paulista. É gratuito, você recebe orientação, e se for o caso, o próprio promotor entra mesmo com uma denúncia. Outra coisa não sei se aqui... Oi? Desculpa interromper aí, mas assim, é só para não passar o assunto, eu gostaria só de fazer uma observação para você voltar um pouquinho e falar aqui para a gente. Olha, intitulam muito assim, que existem 7 tipos, né? A gente sabe que existem várias, não só 7, mas assim, as mais frequentes, assim, violências contra o idoso, contra a pessoa idosa. Você falou, deu alguns exemplos aí no início, mas assim, como a gente até está gravando, seria bem legal se você pudesse exemplificar, por exemplo, a violência física, o que seria, a gente sabe, mas como, né,
Isso vai ficar Tá. gravado para que todos possam explanar depois. Violência psicológica, negligência, violência institucional, patrimonial e até sexual e discriminatória, né? Eu não quis me alongar muito, porque eu ia abrir mesmo esse espaço depois, mas eu volto e explico assim, olha, a violência física, acho que todo mundo fica claro, é quando alguém bate no idoso, literalmente, machuca fisicamente falando o idoso. E essa violência nem sempre é dentro de casa, muitas vezes é na rua, muitas vezes é até numa loja, muitas vezes é nas ILPIs, a gente sabe de muitos casos em que o idoso, dentro de uma ILPI, é agredido fisicamente falando, né? Muitas vezes acontece em hospitais, é preciso que a gente fique muito atenta a isso. Existem sinais, mas como nós estamos. E os sinais, assim, olha, se o idoso mudou de comportamento, se o idoso está com óculos quebrado, porque, por exemplo, às vezes o idoso tem um cuidador ou cuidadora, né? Eu estou falando cuidador como pessoa, não como gênero. Mas e aí a gente acha que, e para a família, aquele cuidador é um carinhoso, é um atencioso, e no trato com o idoso não é bem assim. E aí tem sintomas, como, por exemplo, óculos quebrado, mudança de comportamento, falta de apetite, ou o idoso fica muito quieto, né? Ou o idoso parece temeroso quando a pessoa se aproxima. Então, são sinais que muitas vezes a gente confunde como, isso é da idade. Não, gente, não é da idade. Eu canso de dizer, nós somos a primeira geração a envelhecer, nós somos os velhos legais, bacanas, contemporâneos. É claro que com o passar do tempo, a gente pode ter o corpo debilitado e com isso perder autonomia e independência, né? Mas como pode acontecer aos 20 anos de idade? Você pode sofrer um acidente e, de repente, perder sua independência. Né? Estar numa cadeira de rodas, ter um problema neurológico. Você pode sofrer um AVC aos 40 anos de idade e ficar com problema neurológico. Então, não é porque a gente envelheceu que necessariamente a gente tem que ficar doente ou dependente ou debilitado. Esse também é um preconceito que a nossa geração está derrubando, né? Nós somos a geração que derrubou milhões de preconceitos e trouxe um mundo novo. Algumas coisas boas, outras nem tanto, né? Nós trouxemos a independência da mulher, nós trouxemos a independência de trabalho, nós trouxemos mil coisas. Enfim, e agora estamos trazendo também uma nova forma de envelhecer. Antes da nossa geração, não existia a palavra do meio de caminho. Ou a pessoa era criança, né? Ou era maduro, ou era velho. Ou era criança, adulto e velho. Hoje nós estamos criando várias categorias, né? Hoje a gente já tem idoso, a gente já estão criando uma categoria de 80 a mais, porque os 80 a mais já estão reclamando de que a vida deles é muito diferente da nossa de 60 a mais, de 70 a mais, né? E os longevos, porque já está muito comum as pessoas chegarem aos 100 anos de idade. Antigamente era uma raridade. Hoje, toda hora, a gente recebe um convite, aniversário de 100 anos da minha prima, da mãe da minha tia, da minha avó, é comum. Então, a violência física não é para ser encarada de uma forma simplista, ou dizer, mas todo idoso é teimoso. Não, não, gente. Tem essa de que idoso é teimoso ou é bonzinho. Que isso é outra coisa. Não tem que chamar de idoso de idosinho, de senhorinha, de... Gente, eu tenho 1,50 m. Eu sou desse tamaninho aqui, sabe? Maravilha que as pessoas próximas, né, me chamam de Norminha porque é carinhoso. Agora, lá fora, eu já não admito mais que me chamem de Norminha, porque senão fica uma coisa de idosinha. Né? E como muitas vezes me chamam de Norminha porque eu sou baixinha, pequenininha, né? Agora a gente tem que ter o cuidado de não deixar isso acontecer.
Não por mim, né? Porque eu ainda estou muito dona de mim, muito lúcida, né? Bem fisicamente, mas porque é assim que a gente vai construindo uma nova forma de ver o envelhecimento e vai deixar esse legado, o legado que nós podemos deixar para esses jovens maravilhosos aí, como o Cadu e a Senise, né? Para que eles envelheçam muito bem e muito amparados. Então, essa é a violência física. A violência psicológica, eu já dei uma introdução, tem muito a ver com o idadismo, né? Tem muito a ver com aquela história de dizer, mas imagina, você vai usar essa roupa, você não tem mais idade para isso. Mas você vai naquela festa, você não tem mais idade para isso. Mas você vai sair a essa hora, você também não tem mais idade para isso. Então, esta questão psicológica é muito importante, né? E tem, inclusive, a ver para nós mulheres, tem muito a ver com a nossa vaidade, né? A gente, mulher, tem um deadline que se chama menopausa. Eu também defendo essa bandeira e fico muito feliz de ver que as mulheres 50 a mais agora, por conta de nós envelhecermos e vivermos mais, já estão batalhando para que não serem vistas como velhas aos 50 anos de idade. Mas o fato é que, para nós mulheres, ainda mais num país como o nosso, a Miriam Goldenberg fala isso muito bem, num país onde o corpo é um capital, né? Lá fora, na Europa, as mulheres não têm essa preocupação de estar com unha feita, cabelo arrumado. Não, elas são pessoas. Essa é que é a verdade. Então, elas têm a preocupação se quiserem, mas não têm a obrigação. E aqui nós meio que isso nos foi imposto, né? Nós somos de uma geração que carregou essa coisa de mulher só não senta de perna aberta, sempre de perninha fechada, cruzada, né? Não pode isso, não pode aquilo. E quando a gente envelhece, é muito duro para uma mulher olhar no espelho, como diz a Simone de Beauvoir, né? E encarar. A Simone de Beauvoir tem uma frase muito, muito forte, né? E que para mim calou muito, porque me representou no livro A Velhice. Né? Ela diz assim, quem é esta velha que me olha no espelho? Né? Porque a gente não reconhece realmente. Né? Na medida que nós vamos envelhecendo, isso independe do sexo, tanto o homem quanto a mulher, o ser humano, né? Fica aquilo que está dentro de nós, e não o externo. E ainda tem uma outra coisa, quando a gente vê muito o dia inteiro, o tempo todo, e nós estamos nos vendo diariamente, né, a gente não percebe as mudanças muitas vezes, né? E quando a gente se dá conta, a gente olha para o espelho e diz, nossa, mas quem sou essa? Eu até brinco e digo, gente, depois de 60, cada dia que eu acordo tem uma ruga nova que não estava lá. Eu digo para ela, bom dia, querida, você está bem? Chegou? Porque não tem outra opção, né? Ou a gente aceita, né, e percebe que isso faz parte do nosso processo, ou vamos ficar muito preocupadas com aquilo que não tem direito, já não tem jeito, dizia a minha avó, né? O que não tem remédio, remediado está. Então, precisamos ressignificar, mas, acima de tudo, precisamos partir de nós mesmos e entendermos que cada idade tem realmente os seus atributos, né? Tem as suas vantagens e desvantagens. Não é fácil envelhecer, principalmente para as mulheres, né? Mas eu tenho certeza que cada uma de vocês também já sabe e já acredita que traz muita coisa boa, né? Traz uma calma que a gente normalmente não tinha anteriormente, traz um conhecimento da gente mesmo, traz uma vontade de dizer, olha, gente, não está bom para você, sinto muito, mas está para mim, obrigada. Faz para não dizer outra coisa, como diz a Miriam Goldenberg. Então, a violência psicológica tem muito a ver com o preconceito da idade, que a gente chama de etarismo, de ageísmo, de idadismo, né? E é preciso tomar cuidado, porque ela é sutil, silenciosa, e quando você vê, você está realmente acreditando assim, realmente eu não posso sair, não posso ir ali, não posso passar um batom vermelho, né? Não posso pintar meu cabelo da cor que eu quero, porque estão dizendo que não vai ficar bem, né? Enfim,
A violência psicológica é sutil, mas ela é muito perigosa e ela traz danos devastadores. Para você ter ideia, ela é punível com até 12 anos de prisão. E eu estou falando de prisão. Ou seja, mas no Brasil isso não acontece. É provável. Porém, essa é a nossa função, somente nós, hoje, os idosos contemporâneos, lutar para que as leis sejam obedecidas e os novos, né, na medida que envelheçam, possam envelhecer com dignidade. A financeira e a patrimonial, a financeira tem a ver um pouquinho com aquela coisa de usar o dinheiro do idoso, né? Muitas vezes também mas você não vai me dar esse presente? Mas olha, seu filho está desempregado, você não vai ajudar em casa, né? Como até de tirar os bens da pessoa. Eu vou trazer uma informação que eu não sou especialista, aliás, eu não sou especialista em nada, viu, gente? Eu sou uma ativista da longevidade, uma idosa, né, que luta pelos seus direitos e pelos direitos dos seus pares. Mas hoje nós temos uma coisa chamada decisão, como é o nome? É uma tomada de decisão compartilhada, onde você elege uma pessoa que pode te ajudar legalmente a resolver as coisas, caso você tenha algum impedimento, seja físico, seja neurológico, né? Essa pessoa não precisa ser um parente, pode ser um amigo, pode ser quem quer que seja que você delegue. E na sua impossibilidade, vamos dizer, você teve um AVC, supondo, não está conseguindo falar, né? E aí a família resolve que vai te interditar por causa disso, né? E que vai vender todos os seus bens e vai colocar você numa ILPI, que é o Instituto de Longa Permanência para o Idoso, conhecido antigamente como asilo. Não importa se ele é público ou se ele é pago, né? Mas, no meu entender, não é bom para ninguém, né? A não ser quando a própria pessoa escolhe. E aí a família resolve que vai vender a casa que você mora e vai te colocar lá. Se você tiver alguém que possa falar por você, isso não vai ser simples e não vai ser automático, né? Então, esta questão da violência financeira e patrimonial passa desde o idosinho que tem um salário mínimo, né, como aposentadoria, até aquele idoso que, de repente, está até muito bem financeiramente, mas que, a partir de um determinado momento, a família acha que ele não tem mais direito a usufruir. Eu vou dar um exemplo leve, né? O idoso está com 75 anos de idade, quer casar de novo. A família diz, imagina, essa altura da vida você vai casar? É direito dele, gente. Você pode casar enquanto estiver viva. Do jeito que ela tem que ser feliz. Mas isso acontece eu conheço 2 casos muito emblemáticos, muito próximos de mim, né? Eram 2 pessoas muito amigas. Uma sem condição financeira, a outra com muita condição financeira. E acabaram de uma forma muito triste, né? Em LPI. Uma porque não tinha ninguém, era uma pessoa adotada, não tinha família, enfim, então não tinha ninguém que pudesse interferir por ela, legalmente falando, porque não basta a intenção, nós temos que ter a legalidade, né? A outra foi uma questão de familiar mesmo, né? O filho internou, e enfim. E como ela não havia deixado com ninguém uma tomada de decisão apoiada, legalmente a gente não tem o que fazer, a não ser que ela tivesse sofrido alguma violência anterior. Então, essa a violência financeira e a patrimonial. A institucional, que também é conhecida como institucional, abandono, negligência, por exemplo. O idoso mora sozinho, estava super bem, né? Eu conheço um monte de gente, eu mesma, eu moro sozinho. E não me peça para morar com ninguém, porque não vou querer, né? E num determinado momento a gente vai envelhecendo, e é natural que em um determinado momento você perca a sua capacidade física. Pode ser que não, eu conheço muita gente que foi bem, que está vivendo bem, independente da idade que tem, né? Mas se a pessoa perde essa capacidade,
E aí ela já não consegue se alimentar, ela não consegue, talvez, tomar banho, ela não consegue sair para fazer compras, ela, por exemplo, cai dentro de casa e não tem quem socorre. Se essa pessoa tem uma família, ou se essa pessoa tem vizinhos, e ninguém faz nada, negligencia, eu estou dando um caso leve, mas tem caso de famílias mesmo que abandonam seus idosos. Vou dar um exemplo prático. Hoje, os médicos, né, estão falando, chamando a atenção para aquilo que eles chamam de internação social, que são idosos abandonados no hospital. O idoso, por qualquer motivo, e quando eu falo idoso, gente, é 60 a mais. Você tem 60 a mais, você já é idoso, né? Foi para o hospital por qualquer motivo. E eu não sabia disso, fiquei sabendo muito recentemente, se você não tiver alguém que se responsabilize pela sua saída, você não sai do hospital. Eu não sabia. E fica na chamada internação social, né? Como a gente tem amigos, tem família, até a gente acha até que é um ato de carinho, né? A gente vai para o hospital, sempre tem alguém que pegue, ou que leve, ou que vá nos buscar, né? Mas, na verdade, isso é uma necessidade, é uma exigência de lei. E aí, se o idoso não tiver quem vá buscá-lo, né, e se responsabilizar por esta saída, ele fica em internação social. E hoje a gente tem vários casos de gente com família abandonada lá. Aí você fala, mas o que o hospital pode fazer? Não, o hospital não pode fazer nada. O hospital tem que deixar ele lá em assistência, na chamada internação social. E tem muitos casos de idosos morando mesmo, tipo, fica pelos corredores, é uma loucura. O que o hospital poderia fazer é acionar a promotoria pública, que, por sua vez, vai acionar a família. Mas aí vocês sabem do processo como é, ainda mais no hospital público, que os coitados dos médicos não dão conta nem de atender o trabalho deles, né? Que dirá ainda fazer este processo. Então, essa seria negligência ou abandono, que também se chega até 12 anos de prisão, né? E o sexual, que eu não preciso falar, e aí ele vai para uma esfera civil, né? Tem um código penal para isso, que é o título 4 do capítulo 2, mas eu também não sou advogada e não sou pessoa especializada. Mas o que é importante que a gente saiba é que nós temos direito, nós não precisamos inventar a roda. No Estatuto do Idoso está lá todos os nossos direitos. O que a gente precisa fazer é com que esses direitos, primeiro, sejam conhecidos de todos, porque senão fica parecendo, estão me fazendo favor. Não estão, não. É lei, não é benécia, né? E é que nem matar. É favor alguém dizer, coitadinho, ele matou fulano que estava nervoso. Não, ele matou, ele tem que pagar por isso. Nervoso ou não, né? Não importa a circunstância, mas é a mesma coisa com a lei do idoso. E como é que a gente consegue isso? Só através da participação social. O fato de vocês estarem no Instituto Pinheiros é uma enorme participação social, porque através do Instituto vocês conhecem uns aos outros, vocês estão aqui presenciando, né, e trocando essas informações conosco, né? O primeiro caminho depois é o fórum. Todo bairro tem, ou deveria, todo bairro não, toda região tem ou deveria ter o Fórum da Pessoa Idosa. Eu recomendo por demais que vocês estejam nesses fóruns. Vila Mariana tem um, do qual eu faço parte do grupo de coordenação, né? Nós temos uma reunião toda primeira segunda-feira de cada mês, de 10 às 12 horas. As reuniões têm sido virtuais desde a pandemia. Anteriormente, nos reuníamos na subprefeitura de Vila Mariana, que fica na Doutor Bacelar. E o fórum é uma espécie de... É como se fosse uma UBS. A UBS é a porta de entrada para todos os serviços de saúde, não é? O fórum também, através do fórum, que você conhece o seu bairro, que você fala das suas demandas, que você sabe quem é o seu subprefeito, que você faz os seus oferecimentos, enfim, e que troca e conhece as pessoas. Então, já fica aqui o nosso convite, e e procurem saber, inclusive, digam para outros idosos, você mora no Ipiranga? Lá também tem um fórum. Você mora em Santa Amaro? Lá também tem um fórum. E tem sempre essas reuniões. Então, é isso, né? Denise, está ok? Posso continuar onde eu estava só dizendo quais são
os números que a gente pode solicitar ajuda? Claro, por favor. E assim, só reforçando aí a sua fala, o convite, pessoal, participem. Eu sempre tenho jogado lá o link, né, do fórum da Vila Mariana, Vila Prudente, o Vila Clementino, perdão. Tem muitas de vocês que já participam, inclusive estão sabendo da problemática que nós estamos sem um espaço aqui na Vila Mariana. Esse fórum é muito importante vocês participarem, porque vai nos ajudar. Lá tem pessoal representante da subprefeitura, das secretarias. Então, participem, que há um espaço de vocês, tá bom? Pode continuar, Norma. E assim, e não é, quando a gente fala fórum, dá a impressão até de que tem uma coisa de política. Não, esses movimentos são todos apartidários. Independente de quem esteja, seja o subprefeito do partido, é a sociedade civil. Nós estamos lutando pelo nosso direito e não por um partido, ou por um político, ou por qualquer coisa. São pessoas para pessoas. E a participação de vocês é cada vez mais e mais e mais importante, tá? Eu repito, gente, nós somos a primeira geração a envelhecer. Nós temos uma responsabilidade danada. Eu brinco dizendo que nós somos a geração farol nas costas. A gente não sabe qual é o caminho que a gente está abrindo, mas com certeza vamos deixar iluminado para as gerações que vierem atrás, né? Então, é muito importante que cada um, ainda mais nós, que de certa maneira somos muito privilegiados, né? Mesmo que não sejamos tão privilegiados financeiramente falando, porque hoje a classe média está muito prejudicada, né? A gente está lutando aí pelo dia a dia, mas a maioria de nós tem uma casa, né? Um teto, alugado ou próprio, não importa, mas a gente tem onde morar, né? A gente, de uma forma ou de outra, consegue ter comida na mesa, né? Muitos de nós tiveram acesso a uma educação de ponta, né? E não é essa a realidade de 80% dos idosos nesse país. Se em São Paulo a gente está vendo que é a cidade mais rica e desenvolvida do país, a gente está vendo o que nós estamos vendo com os idosos na rua, com a miséria, com a quantidade de pessoas. Olha, em São Paulo, só para vocês terem ideia, tem 1.800.000 idosos, 60 a mais, 1.800.000. Gente, é muita gente, é 15% é quase, algo em torno de 18% da população da cidade. É muita coisa. Para vocês, só para relembrar, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, classifica como um país idoso aquele que tem uma população 60 a mais acima de 14%. Você imagina, nós já ultrapassamos isso em muito, né? Então, é muito importante que a gente possa, eu digo, não precisa fazer nada demais, né? Não tem que fazer nada que não possa. Cada um, se fizer um pouquinho só daquilo que pode, né? Nem que seja levar a informação, dizer, olha, na minha rua agora tem 2 idosos morando lá, o que a gente faz? Né? Estão morando na rua, coitados. Né? Olha, ou na minha rua a gente sabe que está acontecendo uma violência disso, daquilo outro. Ou que nem foi feito pelo INCI Dom Helder, né? Gente, pelos idosos do INCI Dom Helder. Não dá para ir naquele INCI, que é maravilhoso, a gente vai, mas vai morrendo de medo, porque as calçadas, o acesso é horroroso. Então, a possibilidade de cair é gigante. Então, essas coisas parecem uma bobagem, mas tem uma enorme de uma significância, e é assim que a gente vai construindo e melhorando o lugar onde a gente mora, a rua. Sabe aquela história de vamos melhorar minha casa, minha rua, o meu bairro, a cidade, né, o estado, o país e, quem sabe, o mundo. Né? E não é pretensão, eu acredito muito nisso. A gente pode ser uma gotinha d'água no oceano, mas se não fosse essa gotinha, essa quantidade de gotinhas, o oceano não seria o que é. Então, voltando e só relembrando, gente, olha, Disque 100, Delegacia Especializada da Proteção do Idoso, o Disque 190, que é a Polícia Militar, a Defensoria Pública, que é muito importante, muito útil, as OABs, inclusive, por regional, né? E também
prestem atenção nisso e acessem se for necessário. Dentro das OABs, e toda a região tem um subdistrito da OAB, e eles têm sempre também um núcleo de atendimento ao idoso. Isso é muito interessante. E tem o CREAS e o CRAS, né? Que é o Serviço de Assistência Social. Aqui sempre é junto o CREAS e o CRAS. O CRAS, que é a primeira entrada, digamos assim. Se a pessoa tem um problema específico, como violência, como precisar de moradia, como ter que ser encaminhado para uma ILPI, como precisar de cesta básica, atendimento médico, aí o próprio CRAS faz a ficha e encaminha para o CREAS, que é o Serviço Especializado de Assistência Social. Para nós, aqui na Zona Sul, hoje o CRAS e o CREAS estão ali na Rua Essa de Queiroz. Na verdade, o endereço oficial... Não, é Essa de Queiroz mesmo. A entrada agora é pela Essa de Queiroz. É no final da Essa de Queiroz. Essa de Queiroz é uma rua sem saída, ali no Paraíso... Como é que eu vou fazer? Com uma boa referência. Ela é muito conhecida, essa rua. Você saiu da Estação Paraíso em direção ao Domingos de Moraes, é no iniciozinho do Domingos de Moraes. É a primeira direita, é lá no fim, à esquerda. Então, e é importante ir lá, até para fazer o que eles chamam de cartão único, que tem o NIS. Hoje, a gente pode até não precisar de nenhum tipo de ajuda governamental, mas a gente não sabe se vai precisar de amanhã, né? Então, é legal ter o cartão, fazer o cartão, porque se às vezes precisar de algum tipo de assistência, né, é através desse cartão que se requer essa assistência. Tá? Que mais que eu posso dizer para vocês? Bom, deixa eu falar, eu não sei se agora alguém quer fazer alguma pergunta, até antes que faça alguma pergunta, eu quero chamar a atenção de 2 projetos em especial. Nós tivemos o IDEA Idoso, olha, São Paulo hoje é chamada São Paulo, conseguiu o selo pleno de cidade amiga do idoso. O que cá para nós não é bem assim, né? Mas esse selo também não significa que ela realmente é. O selo significa que é uma cidade que está disposta e que tem feito todo o esforço para se tornar uma cidade amiga do idoso. E o que é uma cidade amiga do idoso? É aquela onde a gente vive bem, que vai desde calçada até o motorista do ônibus que nos dá atenção. E por que eu estou falando do IDEA? Porque o IDEA significa Instrumento de Diagnóstico do Envelhecimento Ativo. E, para minha surpresa, aí foi feito um grande questionamento para vários idosos, quase, acho que foram 200 e poucos idosos. Eu fiz parte disso, né? Não só como idosa, mas como coordenando, ajudando também aqui na região sul, e tinham representantes de todos os idosos, indígenas, LGBTQIA+P, pessoas de rua, né? Enfim, todo tipo de idoso estava ali representado. E eu achei que o idoso ia falar que o que ele mais queria, que ele mais ia reclamar era das questões de saúde e das questões de transporte. Realmente falaram, mas não foi a primeira. Para minha surpresa, o que mais foi solicitado, o que mais precisa é de moradia. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque muita gente não tem casa própria. Aliás, a maioria de nós somos, inclusive, uma geração que muitos não conseguiram, porque se separou, dividiu renda, né? Então, é importante dizer para todos que vocês conhecem que a Coab está com as inscrições abertas e só através da Coab é que a gente consegue se cadastrar para ter acesso a esses programas todos que todo mundo vê. Desde o Minha Casa Minha Vida, que toda vez que entra um prefeito e um governador novo muda de nome, né? Mas é sempre a mesma coisa, é o acesso à moradia popular, né? Até 5 salários mínimos é o máximo que a pessoa pode ganhar. Né? E a outra é que eu queria muito que vocês ficassem de olho, porque são todos idosos antenadésimos, né? Num projeto chamado Pode Entrar da Prefeitura.
Esse projeto já está em andamento, ninguém consegue muita informação, né? E a proposta é de fazer com que todos aqueles imóveis, principalmente os do centro, sem uso, sejam retrofitados, né? E passem a ser moradia, né? Dentro desse esquema Coab e até, quem sabe, de moradia social. Eu não tenho certeza da moradia social, mas e moradia social é aquele onde o valor é muito pequeno a ser pago ou até nem é pago, viu, gente? E o outro que eu quero falar para vocês é de um projeto chamado, aí eu vou visitá-los pessoalmente, porque exige mesmo que a gente seja próximo. Um projeto chamado, que é o projeto de São Paulo, né, para promover o envelhecimento ativo, que é o Recorda São Paulo, e ele tem como proposta, primeiro, promover o envelhecimento ativo. Segundo, né, fazer com que nós, os idosos, sejamos valorizados. E o projeto, ele pretende, vai fazer um livro com as 12 melhores histórias da cidade de São Paulo, e vai fazer um livro só de culinária, mas não é de qualquer culinária. Sabe aquelas receitas de família que ninguém tem? As 12 melhores vão ser escolhidos por região. Nós temos 5 macro-regiões em São Paulo, é norte, sul, leste, oeste, centro, né? Vão ser tiradas histórias, 2 ou 3 histórias de cada região, para compor esse livro. Como é que a gente se inscreve? É por aplicativo, tem um questionário a ser preenchido, e aí as histórias vão ser, né, analisadas. Na questão da culinária, o diferente desse projeto, porque tem muita gente fazendo isso, né? Livro, fazendo concurso de culinária, mas o diferente desse projeto é que, pela primeira vez, muitas secretarias, não todas, mas quase todas as secretarias estão envolvidas. Esse é um projeto da Secretaria de Direitos Humanos, em específico da Secretaria de Comunicação, e aí tem saúde envolvida, esportes envolvido, assistência social envolvido, cultura e educação envolvido, e vão ter muitos eventos públicos em praças, né, em escolas, e a questão da receita vai funcionar como se fosse um programa, sabe aqueles programas de televisão, de culinária, que tem os chefes, né, que analisam as receitas e escolhem? Vai ser do tipo. Vão ser convidados estudantes das melhores escolas de culinária, pelo menos essa informação que eu tenho, viu, gente? E eles vão ajudar os idosos com as receitas selecionadas para que sejam avaliados por esse grupo de cozinheiros experts, né? E aí, dali se tirem as 12 receitas que vão ser editadas. E o mais bacana é que, se, por exemplo, você quiser contar a própria história, a prefeitura, esse projeto em si, está disponibilizando essa possibilidade. Mas então eu tenho algumas amigas, como é o caso aí do Instituto Pinheiros, né? Aqui tem muita história boa para contar, nós vamos fazer o nosso próprio livro. Viu, Senise? A prefeitura vai dar essa disponibilidade de uso, ela não vai arcar com o custo, mas ela vai disponibilizar que tem o nome do projeto, que tenha o logo, que tenha ajuda. Isso eu acho que é muito bacana, né? É bacana. Norma, eu gostaria de saber se você quer abrir para perguntas agora nesse momento. Eu quero, sim, eu só queria deixar encerrar dizendo 2 coisas. Uma, como diz o professor, o doutor Alexandre Kalash, que é o nosso papo aí do envelhecimento e referência brasileira e mundial, né? Que envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Ele é que diz isso, né? E no Nordeste fizeram o Estatuto do Idoso, uma edição do Estatuto do Idoso, que agora vai ser revisada e renovada, em cordel. Gente, é maravilhoso. Senise, depois dá uma olhada na internet, você põe Estatuto do Idoso em cordel. E ele termina assim, olha, eu achei muito bonito. Mesmo com tanto lamento, não dá para ser pessimista. Ser idoso é privilégio, ame a vida, não desista. O que não temos de graça, a gente luta e conquista. Então é isso, muito obrigada. Privilégio de estar com vocês. E se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu estiver apta a responder, vai ser um prazer.
Olha, primeiramente, assim, muito obrigada, viu? Adoramos essa conversa, super importante, Norma. Tem uma filhinha aqui, ó, tem a dona Leni Opa, Santos, ela levantou a mão, pode falar, dona Leni. o microfone está fechado. Obrigado, seu Aqui, microfone. eu abri. Abriu. Boa tarde. Eu peguei quase no final, eu não pude entrar antes. Na parte financeira, você falou de quando a pessoa ela não tem, ela se vê no meio de um labirinto diante de várias pessoas mandando nela e ela quer determinar que fulano vai se responsabilizar por ela ou falar por ela, representar ela, não sei como seria. Nesse caso, vai se arrumar uma briga boa com essas pessoas, a gente indicar isso, mas se é uma amiga minha, se é uma vizinha minha, se é um parente meu, eu vou dizer que isso. E aonde eu vou procurar orientações sobre isso daí? Onde, como que funciona? Tá. Primeira coisa que eu sugiro é assim, não sei se você normalmente, você deve fazer bastante acesso à internet, põe na internet, chama-se tomada de decisão apoiada. Tá? Isso já é legal para deficiente físico, já tem uma legalidade, uma lei. Para o idoso, isso ainda não está muito claro, mas é possível fazer, só que não é uma coisa simples assim. Você precisa de um advogado, é como se fosse uma procuração. Eu não sei se o termo é esse, e eu não sou advogada, gente, mas você precisa de um advogado, e aí você dá a entrada, e tem que ser inclusive duas pessoas. Por quê? Porque isso vai para a mão de um juiz, fica um juiz responsável por isso. Se eventualmente acontecer alguma coisa com uma dessas pessoas, ou até se você duvidar desta uma pessoa, porque o ser humano é ser humano, você elegeu duas pessoas, uma é a primeira que vai estar com você, certo? Vamos dizer, que é aquele caso que você está acamada, impossibilitada de resolver, por qualquer motivo, seja ele qual for, né? Mas vamos supor que essa pessoa que foi sua amiga a vida inteira, de repente, quando você está numa condição de que não tem mais domínio, que perdeu a sua independência e a sua autonomia, né, essa pessoa se mostra diferente. E aí, ao invés de ela ajudar, ela vai ser mais uma para você sofrer algum tipo de violência, principalmente a patrimonial. Esta segunda pessoa existe, e ela pode ir no juiz e dizer, olha, não está funcionando, e o juiz vai e tira o poder dessa pessoa que você delegou. Então, é muito interessante a forma como funciona. É uma pena que ainda não seja uma lei, como é para o deficiente físico, então, por isso, a gente não tem acesso gratuito para todos, né? É preciso realmente contratar um advogado que vai fazer esse documento e levar isso em termos de legalidade. Mas coloca, só para você se informar, tomada de decisão apoiada. Apoiada. E digamos que eu tenho um advogado, né? E tenho uma pessoa companheira para me fazer essa segunda pessoa. Eu vou até o fórum, digamos, nessa reunião que você seria um ponto de partida, e não, nessa reunião não, vocês fazem uma segunda. Não. São duas coisas. Quem vai dar a entrada nisso aí? O advogado que vai orientar? Só o advogado. E o nosso fórum de uma vez por mês, ele se chama fórum, porque é uma reunião de pessoas, mas não tem nada a ver com questões advocatícias, com lei, é um movimento, é uma reunião da organização social, né? São pessoas, nada a ver com advogados, com nada disso. É um encontro de idosos que nem tem CNPJ, nada disso. Em geral, quando você faz um fórum, é sempre com a ajuda não, assim, com a participação da subprefeitura, e a gente sempre traz o CRAS, o CRES, a saúde, porque é um lugar onde você recebe informações sobre o que você precisa e toma conhecimento do que está acontecendo. Por exemplo, nós lutamos muito no fórum, foi a primeira bandeira pela instalação de uma UBS aqui na Vila Mariana, que, por incrível que pareça, não tinha. E a UBS é a porta de entrada para o sistema de saúde. Tem a Unifesp, tem o Amidoso, enfim,
mas o UBS não tinha, né? E conseguimos. Agora nós temos uma UBS na Pedro de Toledo. Está lá disponibilizada, inclusive com um serviço, parece que as quartas-feiras de nutrição. Pego meus insumos lá. Hã? Pego meus insumos lá, vim da Ceci, que eu moro aqui perto da UBS, e pegava lá na Ceci. Agora vou ir para Pedro de Toledo. Agradeço ao Fórum de Vila Mariana, porque foi uma luta de quase 2 anos. E agora saiu, né? Porque o que a gente faz é cobrar, né? Por exemplo, a gente sempre traz a saúde, que é a regional de saúde, e sempre cobrando deles. Traz o subprefeito, cobrando deles. Traz o CRAS e o CREAS, cobrando deles. Né? Com carinho, com gentileza, mas alertando, dizendo, olha, estamos esperando, cadê? Por sinal, eles estão se organizando muito. A gente percebe que cada vez que vai lá, a coisa está um pouquinho melhor. Assim, Ai, que bom! Eu ainda não fui, estou pretendendo ir para ver como é que funciona mesmo. Que bom! Estão se organizando bem. Eu estou achando interessante. Que legal. Mas eu tenho meu... Aqui no nosso. Me caiu, eu acho. Não, tá travando um pouquinho, mas acho que já voltou, não? Para mim, ela não está aparecendo. Agora apareceu, Tá. Eu disse que eu tenho um convênio, eu tenho meu convênio, mas meu convênio hoje, e isso a partir do começo desse ano, ele vai ser usado só em caso de internação, porque... Que loucura isso, não? Essa não é o UBS, aqui embaixo na Santa Cruz, que é ligado a eles, né? Na Santa Cruz, já perto da Ricardo Jafé, atendimento seletivo, muito bom, muita atenção, muito... É maravilhoso lá, é maravilhoso mesmo. Muito bom. E eu não conhecia, eu me chateei em algum momento, no final do ano, com atendimento, falei, poxa, eu tenho direito e nunca fui. Fui hiper bem atendida, fui bem orientada, estou usando lá. A maioria das coisas. Isso é uma bênção, porque quando você fala em organização, a rede pública, é complicado, né? Mas ali eles são bem organizados. Bacana. Bacana. Obrigada, dona Leni. Temos na fila a Ana Almeida. Pode Obrigada, dona Norma. Muito obrigada. E me chame de Norma, somos amigas. Parabéns aí pela live, muito boa. Deixa eu te perguntar, para tirar a carteirinha do idoso, aonde é que a gente tira? Olha, eu não sei se o que você está chamando a carteirinha do idoso é aquela que se usa para os ônibus, é? Não, é a carteirinha normal, para tirar a carteirinha no CREA, como é que você falou aí? Para tirar o NIS, que você fala, qualquer pessoa pode tirar, independente de salário? Qualquer pessoa. O que vai acontecer, e aí eu já estou te orientando, é que eles vão perguntar qual é o seu rendimento, porque é feito essa inscrição lá no CRAS, no mais próximo da casa da pessoa, mas isso vai federal, isso vai para um banco de dados do país. E eles só dão benefícios, pelo menos este governo agora, né, para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, se você ganha 3 ou 4 ou 5, você não vai poder pleitear. E os benefícios que eu estou falando são vários. Leite, isenção ou diminuição na conta de luz, quando tem, né, esses abonos, como deram agora na pandemia, tem muitos benefícios, né? Salário família, mas é só para quem ganha até 2 salários mínimos. Mas isso não quer dizer que você sumiu, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tenho um salário mínimo de aposentadoria recente, por isso eu trabalho, não dá para viver com um salário. Mas se um dia eu, sei lá, por qualquer impossibilidade, não puder mais trabalhar, gente, desculpa, eu não quero mais pagar a conta de luz, que eu paguei a vida inteira. E aí eu vou ter direito a não, entendeu? Então é importante fazer sim, e o CRAS, e eles são ótimos lá. O CRAS como eu falei, é na Rua Essa de Queiroz, eu não sei o número, mas é na Essa de Queiroz, lá no finalzinho dela, no último quarteirão à esquerda,
É uma casa quase que de esquina. Quase não, ela é de esquina. A gente tem salário hoje, né? Mas lá na frente a gente não sabe se vai ter, só vai tirando. Exatamente. A gente não sabe. Então, não custa fazer, é importante fazer, eu acho, né? Eu recomendo. Obrigada. Obrigada. Agora, a dona Maria Edvirges, pode abrir seu microfone. Ah, ela acabou de sair. Ela ia perguntar, saiu. Ah, tadinha, que pena. Mas depois, veja, qualquer pergunta, você manda para mim pelo WhatsApp, se eu puder responder e tiver ao meu alcance, é um prazer, gente. Claro, com certeza. E fica aqui já, Norma, nosso agradecimento e o convite para próximas lives. Acho que assim é um momento bem bacana, a gente conseguiu falar um pouco sobre esse tema, né? Você conseguiu trazer de forma muito leve, né? E muito assim, muitas informações sobre esse tema, né? O enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Então, eu quero muito te agradecer e já deixar aqui em aberto um outro convite. Quem sabe a gente consegue gerar esse papo, mesmo que virtual. Vai ficar gravado, gente? Vai ficar gravado, sim. A gente vai colocar nas redes. É muito importante tá ter esse momento, né, essa troca. Temos, em outro momento, a nossa querida Marli Etelli, ela já falou também aqui sobre o etarismo, foi uma palestra super importante, uma conversa bem bacana. Hoje você trouxe os reforços, inclusive, sobre o tipo de violência, né, psicológica que é causada com esse tipo de preconceito. Então, assim, acho que ficou muitas informações muito ricas, muito proveitosas. Nós gostaríamos, em nome do Instituto Pinheiro, eu e o Cadu gostaríamos de te agradecer, né, mais uma vez, e deixar esse espaço aberto aqui, né? E quando for possível, presencialmente, para a gente fazer esse bate-papo aí, tá bom? Olha, queridas, quem agradece sou eu, e mais do que agradecer, eu convoco cada uma de vocês, minhas amigas, minhas colegas e minhas contemporâneas nesse nosso envelhecimento, né? Precisamos levantar essa bandeira e fazer com que, dentro das nossas possibilidades, com pouco ou muito que possamos fazer, com que todos tenham direito ao envelhecimento digno, que não é fácil, que não é simples, né? Então, eu espero mesmo em breve estar com vocês. Guardem esse nome, Projeto Recorda São Paulo, né? Senise, depois me liga, vamos marcar já alguma coisa para a semana que vem, e se puder até se marcar com uma oficina, porque na semana que vem eu ainda tenho um tempo durante o dia, né? Mas aí, a partir do dia 5, eu não terei mais, porque volto a trabalhar, né? E vai ser muito legal estar com vocês. Repete o nome, por favor, Projeto... Recorda São SP. Recorda São Paulo. Recordar, né? De recordar. Isso, eu posso até fazer assim, Senise, eu vou mandar para você no WhatsApp agora, encerrando aqui, eu já te mando, tá? O link do Recorda São Paulo, põe lá no grupo, e aí vocês entram todas no link, aí já dá até para adiantar, e quem puder até imprime o questionário que tem lá, porque a ideia da oficina é justamente para falar do questionário que ele requer que a gente bata um papo mesmo, pelo menos no meu entendimento, foi isso que eu senti lá na Vila do Idoso e no Palacete dos Artistas. Vai ser um prazer fazer isso com vocês. E eu não sei se o André ainda está aqui, senão para... Ele teve que sair, ele pediu desculpas porque ele tem uma reunião, mas vai ficar gravada, então depois a gente manda o link para ele também. Então, o que eu ia dizer, então, já que vai ficar gravado, ele vai ver para dizer para o André que na próxima quarta-feira, a convite da queridíssima professora Marisa Scioli, né, que é da EASH, USP Leste. Ela é uma das professoras de gerontologia, né? E nós estaremos lá na Morada São João fazendo a apresentação do projeto Recorda São Paulo. Ah, que perfeito. É isso. Então, pessoal, eu quero agradecer também a presença de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Muito obrigada. Parabéns, Norma, mais uma vez. Obrigada. Um abração. Obrigada pela oportunidade. Boa semana para todos. Tchau, igualmente. Gostei de te ver, Senise. Tchau, Marli. Gostei de te ver.
Leva a mamãe, quero tirar uma foto com a mamãe, hein? Tchau, obrigada, Celine.